Muitos conhecem a narrativa bíblica da criação, onde tudo foi formado em 6 dias. Mas surge uma questão inevitável que intriga cientistas e teólogos. Onde se encaixam os dinossauros nessa cronologia? Eles foram criados no 6º dia e coexistiram com os humanos ou viveram há milhões de anos, muito antes da humanidade, como sugere a paleontologia convencional. Essa divergência gera debates acalorados. De um lado, a narrativa de uma Terra jovem. Do outro, a aceitação de eras geológicas profundas. Onde estão os fósseis na Bíblia? O que o texto sagrado diz sobre a extinção deles? A ausência da palavra dinossauro nas Escrituras, termo cunhado apenas no século XIX, complica ainda mais essa investigação histórica e de fé. O objetivo desta análise é puramente informativo, explorando as evidências textuais e científicas sem impor uma verdade absoluta. A premissa central é a unidade. É possível discordar sobre a datação dos fósseis e ainda manter a coerência da fé. Vamos dissecar as 3 principais linhas de pensamento que tentam harmonizar a paleontologia com a teologia. A primeira perspectiva é o criacionismo da Terra jovem. Baseada em Gênesis 1:24, defende que no 6º dia Deus criou os animais da terra. Isso incluiria os dinossauros. Segundo essa visão, a Terra teria entre 6.000 e 10.000 anos. Dinossauros e humanos teriam, portanto, coexistido pacificamente no início da história, compartilhando o mesmo ecossistema antes do dilúvio. Defensores dessa teoria apontam para descrições de criaturas em livros antigos da Bíblia, como Jó. O Behemoth, descrito em Jó 40, possui uma cauda que se move como um cedro. Hipopótamos ou elefantes têm caudas pequenas, o que leva alguns a crer que o texto descreve um saurópode. Já o Leviatã, em Jó 41, é descrito com escamas impenetráveis, assemelhando-se a grandes répteis marinhos. Se coexistiram, por que sumiram? A resposta da Terra jovem reside no firmamento e no dilúvio. Gênesis fala de águas acima e abaixo do firmamento, sugerindo uma camada protetora atmosférica que criava um efeito estufa global, permitindo que répteis crescessem enormemente e humanos vivessem mais. O colapso dessa camada teria causado o dilúvio universal. O evento catastrófico descrito em Gênesis 7, onde as janelas do céu se abriram, teria alterado radicalmente o clima da Terra. A maioria dos dinossauros pereceu nas águas. Os que sobreviveram na arca ou em refúgios teriam enfrentado um mundo pós-diluviano hostil, com atmosfera rarefeita e escassez de alimento, levando à extinção gradual ou à caça por humanos. A segunda perspectiva é o criacionismo da Terra Antiga. Aqui, a interpretação de dia, yom no hebraico, não é literal de 24 horas, mas representa longas eras geológicas. Isso se alinha com 2 Pedro 3:8, que diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Essa visão permite integrar a datação radiométrica que aponta a Terra com bilhões de anos. Neste cenário, os dinossauros viveram, prosperaram e foram extintos milhões de anos antes do surgimento do homem. Deus teria criado o universo e a vida em etapas progressivas. Gênesis 1:1. No princípio, poderia estar separado de Gênesis 1:2 por um vasto intervalo de tempo geológico, onde a era dos dinossauros ocorreu e terminou. O desafio teológico dessa visão é a morte. A teologia clássica diz que a morte entrou no mundo pelo pecado de Adão. Se os dinossauros morreram milhões de anos antes de Adão, há uma contradição? Para os defensores da Terra Antiga, a morte animal é vista como parte de um ciclo natural e ecológico anterior, distinto da morte espiritual humana trazida pelo pecado. Isso resolve o conflito com o registro fóssil. As camadas geológicas, repletas de predadores e presas extintas muito antes do Holoceno,
são aceitas como fatos históricos. A narrativa bíblica é vista então como um relato focado na humanidade e na redenção, e não um livro didático de taxonomia ou geologia exata, usando linguagem fenomenológica para descrever a criação. A terceira via é o ponto de convergência, a autoria divina. Independentemente da cronologia, se a Terra tem milênios ou bilhões de anos, ambas as visões concordam que a vida não é um acidente cósmico. Gênesis 1:1 estabelece que a matéria, o tempo e a vida biológica têm uma origem intencional. O como e o quando são debates secundários ao quem. Historicamente, grandes pensadores cristãos já divergiam. Basílio, o Grande, defendia dias literais. Agostinho de Hipona sugeria que a criação foi instantânea e os dias eram alegóricos. Se os pais da Igreja podiam discordar sobre a mecânica da criação sem romper a fé, o debate moderno sobre dinossauros também permite multiplicidade de interpretações. A ciência continua a desenterrar novas espécies e a teologia continua a refinar suas interpretações. Recentemente, a descoberta de tecidos moles em ossos de T-Rex trouxe novo fôlego ao debate da Terra jovem, enquanto a precisão da datação estelar reforça a Terra antiga. O cristão moderno é encorajado a analisar as evidências de ambos os lados. Não é necessário escolher entre fé e ciência, mas sim entender as nuances de interpretação de ambas. A paleontologia estuda o registro natural. A teologia estuda o registro revelado. Quando parecem conflitar, geralmente é uma questão de interpretação falha em um dos lados, ou na leitura dos fósseis, ou na exegese do texto antigo. Concluímos com a máxima de Rupertus Meldenius: no essencial, unidade; no não essencial, liberdade; em tudo, a caridade. A existência dos dinossauros é um fato. Sua origem divina é um princípio de fé. A cronologia exata permanece um mistério fascinante que convida ao estudo contínuo, tanto das rochas quanto das escrituras. O debate sobre dinossauros na Bíblia não deve ser um divisor de águas, mas uma oportunidade de deslumbramento. Seja imaginando um behemoth caminhando ao lado de homens ou visualizando eras de gigantes pré-históricos preparando a Terra, a complexidade da vida aponta para uma inteligência ordenadora. Portanto, ao visitar um museu ou ler o Gênesis, a postura mais sábia é a de humildade investigativa. As respostas definitivas podem não estar explícitas em um único versículo ou em um único fóssil, mas na soma de todo o conhecimento humano acumulado. A verdade, seja científica ou espiritual, não teme a investigação.